Eu fico muito feliz de estar aqui de novo, conversando com vocês, e especialmente sobre esse tema. Eu vou falar sobre treinamento dos músculos do assoalho pélvico em grupo. Será que funciona? E se funciona, como a gente deve fazer? Então é sobre isso. Agradeço novamente à Universidade Federal da Bahia pela liberação para eu estar aqui com vocês hoje. E convido para a Jornada Fisiopélvica Perfeita, um evento online gratuito que vai começar dia 31 de março. Quem não se inscreveu, inscrevam-se. Espero vocês lá. Sobre o treinamento dos músculos do assoalho pélvico, é muito importante que a gente considere que a gente já tem certeza da eficácia muito bem estabelecida, a gente sabe da segurança, a gente compreende o baixo custo desse recurso, além de que esse tratamento pode ser utilizado em larga escala, não tem contraindicações para treinamento muscular do assoalho pélvico. Tratamento que pode ser realizado pela própria mulher na privacidade do seu domicílio, uma vez que ela foi orientada. Além disso, os sintomas são curados ou melhorados e muitas vezes evitam procedimentos cirúrgicos e uso de medicamento. E o treinamento muscular do assoalho pélvico não atrapalha outros tratamentos que necessitem ser realizados posteriormente. E eu não sei se vocês sabem, mas uma única contração voluntária dos músculos do assoalho pélvico gera constrição do hiato do elevador em 25%, aumenta a pressão máxima de fechamento uretral, reduz o comprimento muscular em 21%, movimenta para frente e para cima toda essa musculatura, gera uma resistência ao movimento para baixo e inibe a contração do detrusor. Mas a gente não faz uma contração voluntária dos músculos do assoalho pélvico, né? Para as nossas pacientes. Não vai resolver todas as questões e as disfunções que elas têm. Por isso, a gente precisa considerar estágios de aprendizado motor. Então, todo treino muscular, independente do grupo muscular, da função que a gente queira recuperar, a gente precisa começar por um estágio cognitivo e compreender o que está dentro desse estágio cognitivo e como essa paciente precisa gerar os engramas motores para desenvolver esse aprendizado de ativação e de relaxamento, de coordenação e de controle muscular, antes de avançar para um estágio associativo, onde a gente inclui duplas tarefas e atividades mais difíceis, porque essa paciente já está preparada para isso, e finalmente para um estágio autônomo, onde a ativação da musculatura se torna automática frente àquela demanda ou àquela tarefa. É assim no desenvolvimento de um bebê, é assim quando a gente aprende a dirigir, é assim quando a gente vai adquirir qualquer habilidade nova. É assim também no reaprendizado da atividade dos músculos do assoalho pélvico. Isso não pode ser esquecido. Quando a gente pula uma etapa dessas, a gente joga por água abaixo todo o resultado do tratamento, independente dele ser individual ou dele ser em grupo. Eu costumo dizer que existe uma regra na fisioterapia pélvica. Eu acho que não é só na fisioterapia pélvica, eu acho que é na fisioterapia. Que é uma regra que eu chamo de NPE. As minhas alunas sabem. Não pule etapas. Porque uma vez que você pula qualquer etapa do tratamento, você não está acelerando o resultado, você está atrasando todo o processo de tratamento. Isso é muito importante. A revisão Cochrane, que é atualizada desde 2006, a última atualização de 2019, incluiu 31 ensaios clínicos, quase 2.000 mulheres de 14 países diferentes. E nos dá certeza de que o treinamento muscular pode curar ou melhorar os sintomas de todos os tipos de incontinência, reduzir o número dos episódios de incontinência, volume de perda no pé de teste e melhorar a qualidade de vida. A gente tem indícios de que a relação custo-benefício do treinamento muscular é promissora, mas mais pesquisas são necessárias ainda para um efeito garantido a longo prazo. A gente sabe que quem recebe o treinamento muscular está mais satisfeita com o tratamento do que o grupo controle, que está mais propensa a solicitar um tratamento adicional. E o grupo Cochrane, então, recomenda que o treinamento muscular deve ser incluído em programas de tratamento conservador de primeira linha para mulheres com qualquer tipo de incontinência urinária. O que a gente já sabe é que o treinamento muscular individualizado é o tratamento de... É o tratamento de primeira linha recomendado para incontinência urinária em mulheres,
mas os recursos humanos e financeiros às vezes limitam essa entrega, e a gente sabe disso, né? Realidades diferentes, regiões diferentes, muitas vezes o acesso não é porque aquela paciente não encontrou uma fisioterapeuta, mas porque ela não pode arcar com o deslocamento, ela não pode arcar com o valor da consulta, ela não encontra muitas vezes a assistência no sistema único. Então a gente sabe que a entrega no tratamento individualizado está mais dificultada. A dúvida é, o treinamento em grupo possui um desempenho tão bom como o individualizado? O que é individualizado? É um programa individual de treinamento muscular do assoalho pélvico para melhorar as deficiências específicas na estrutura e na função, com a avaliação da capacidade individual de contrair os músculos do assoalho pélvico. Ele é individual, é 1 a 1, então é um terapeuta para uma paciente e ele é obrigatoriamente, então, supervisionado. O treinamento em grupo ele é realizado numa aula de exercícios. Então, a participação nas aulas pode ocorrer com ou sem uma instrução prévia individualizada. Na definição, não quer dizer que seja recomendado que o tratamento em grupo aconteça sem uma instrução prévia, mas na definição, o tratamento em grupo é considerado um tratamento em grupo se você juntar aqui 4 ou 5 pessoas e fizer uma série de treino da musculatura do assoalho pélvico, sem ter orientado cada uma dessas pessoas antes. E o treinamento supervisionado, aí ele vai ser individual ou em grupo. Então, ele é individual supervisionado ou em grupo supervisionado quando ele é monitorado por um profissional da saúde, no caso, um fisioterapeuta. E o domiciliar? O domiciliar é aquele programa não supervisionado que o indivíduo realiza em domicílio. Não é a orientação que você dá no consultório para a paciente fazer em casa. É aquela paciente que aprendeu, de alguma forma, a treinar essa musculatura por qualquer meio e ela faz sozinha em casa. Então, esse é um programa não supervisionado na definição. Quando a gente fala de domiciliar, a gente deveria estar considerando que ele não é supervisionado. O primeiro trabalho que eu publiquei na vida foi sobre a eficácia do treinamento dos músculos do assoalho pélvico em grupo em mulheres com incontinência urinária. Em 2003, ele foi enviado para o congresso da ICS, foi publicado no International Gynecology Journal, um congresso que naquele ano aconteceu em Buenos Aires, e a gente avaliou a eficácia do treinamento dos músculos do assoalho pélvico em 72 mulheres incontinentes. Eu tinha um grupo sem treinamento, um grupo que treinava de 14 dias a 3 meses e um grupo que já treinava de 4 meses a 2 anos. Aquelas pacientes que não querem ir embora nunca, sabe? Eram essas. E a gente concluiu que o treinamento em grupo era efetivo na incontinência urinária, no aumento de força da contração dos músculos do assoalho pélvico e que ele poderia ser usado como primeira linha de tratamento para mulheres com incontinência urinária. A recomendação de primeira linha da ICS só veio mais de 5 anos depois disso. E ontem, quando eu estava revisando essa aula, eu fiz as contas. Eu atendi pacientes em grupo durante 10 anos seguidos. Eu tirei as férias, fiz uma conta para baixo, contando por baixo. Eu sempre fiz 4 grupos por dia, 5 vezes por semana durante esses 10 anos, 48 semanas no ano eu considerei durante os 10 anos. Então eu conduzi pelo menos 9.600 grupos. Então eu posso dizer mesmo com certeza e com propriedade de que não tem uma forma melhor de conduzir treinamento muscular do assoalho pélvico como um tratamento onde você pode reunir pacientes parecidas, com disfunções parecidas e mesmo nível de treino e fazer um tratamento muito mais lúdico, muito mais interativo e muito mais empolgante ou, né, que incentive essa paciente a continuar os exercícios a longo prazo. Então, os resultados são, e por experiência própria, muito positivos. Então, esses grupos eram mulheres na fase do climatério, então elas envolviam alongamentos gerais, em dupla, individuais. Você pode usar, né, as pessoas que estão juntas
E aí o treinamento dos músculos do assoalho pélvico eram feitos em atividades específicas, durante caminhada, enquanto subiam e desciam degraus, enfim, atividades funcionais eram incluídas, agachamentos, saltos, e aí atividades lúdicas que envolviam memória, coordenação e treino dos músculos do assoalho pélvico. Esse estudo avaliou o treinamento muscular do assoalho pélvico em mulheres com incontinência urinária e comparou treino em grupo e individual usando o esquema Perfect. Ele até já foi apresentado aqui. É um ensaio clínico randomizado com 60 mulheres e as pacientes foram avaliadas por esses métodos de avaliação. Um grupo de 30 mulheres e 30 mulheres de atendimento individual, sempre aqui 2 vezes por semana por 45 minutos e o individual por 30 minutos. Todos os 2 grupos, 12 semanas, elas foram submetidas a uma palpação intracavitária vaginal para ensinar a contrair os músculos nos 2 grupos. E uma vez que as contrações eram confirmadas, iniciava o treinamento muscular. O grupo teve 95% de adesão e o tratamento individual 90% de adesão. Foi bem próximo. As pacientes realizaram em posição ortostática, olha aqui, 10 contrações de 5 segundos com 5 de intervalo, 20 contrações de 1 segundo com 1 de intervalo, então lentas, rápidas. Essas 3 contrações de 10 segundos com 5 segundos de intervalo, 5 contrações ao esforço com tosse e um intervalo de 1 minuto entre elas. E o individual, os exercícios foram prescritos individualmente de acordo com o esquema Perfect para cada avaliação de cada pessoa. E os resultados nos 2 grupos, houve redução significativa de perda urinária, tanto no PET teste como no diário. O PET teste foi negativo, as pacientes ficaram secas em 50% dos casos nos 2 grupos. Melhora estatisticamente significativa da força e da qualidade de vida e ao comparar grupo com individual não houve diferença nos resultados. Então o treino individual e em grupo parecem ser igualmente eficazes para a incontinência urinária de esforço. Esse estudo avaliou grupo, individual ou domiciliar para mulheres com incontinência urinária, uma revisão sistemática. E, como resultado, treinamento supervisionado por fisioterapeuta. Quando o treinamento foi supervisionado por fisioterapeuta, não importava se ele era individual ou domiciliar, não teve diferença. E quando o treinamento dos músculos do assoalho pélvico em grupo foi comparado com o domiciliar, nesse caso não supervisionado, a intervenção em grupo foi mais eficiente no tratamento da incontinência urinária. E aqui é o que eu acho que quem trabalha com grupo, quem faz grupo de treino muscular do assoalho pélvico faz. Eu acho que é exatamente assim que a gente faz, como eles conduziram esse estudo, esse ensaio clínico. Treinamento individual comparado com grupo, comparado com treinamento individual progredindo para grupo em mulheres com incontinência de esforço. Então foi um pragmático, as avaliações e as reavaliações, fizeram um follow-up. O tratamento individual, 30 mulheres em cada grupo, em grupo, e individual progredindo por grupo. Sempre uma vez por semana por 30 minutos, mais um domiciliar diariamente, 12 semanas, sempre supervisionado por fisioterapeutas. No individual progredindo por grupo, houve 4 consultas de treinamento muscular individual antes de progredir para o treinamento em grupo. Então, elas foram preparadas para isso. E a palpação vaginal foi feita em todos os grupos para garantir a compreensão da primeira à 4ª consulta. E os resultados, depois da intervenção, medidas de gravidade melhoraram nos 3 grupos. 3 a 6 meses após o término do tratamento, os benefícios foram mantidos, mas quando o individual progredido para o grupo foi comparado com os outros 2, ele foi melhor na função dos músculos do assoalho pélvico no pós-tratamento, porque faz todo sentido, né? Você avaliou individualmente, acompanhou individualmente por um tempo e depois progrediu quando ela estava preparada para um grupo, ganhando os benefícios do grupo, da interação. Então, é o melhor dos mundos. E aí é isso. Qual é a maneira mais econômica de fornecer treinamento muscular do assoalho pélvico para prevenir incontinência no pós-parto? Aqui a gente estava falando de mulheres no geral. Aqui é no pós-parto. Então, treinamento individual durante a gravidez, comparado com em grupo durante a gravidez, comparado com individual no pós-parto. O que será que é mais econômico? É uma análise de custo-efetividade, mulheres grávidas no pós-parto, e os custos foram calculados em dólares australianos.
Foram 3 modelos, né? Então, individual supervisionado durante a gravidez, em grupo supervisionado durante a gravidez e o individual supervisionado no pós-parto, aí para tratar incontinência e prevenir ou tratar incontinência fecal, porque aqui a gente está falando de pós-parto. E olha o resultado. Quando a gente olha para gastos com incontinência urinária, o menor gasto com treinamento em grupo durante a gravidez. Olha a diferença. $768 no individual, $14 por paciente no em grupo e no individual, no pós-parto, $1.970. Então, o mais barato é fazer treinamento dos músculos do assoalho pélvico em grupo na gravidez. Foram 8 participantes por sessão e as autores falam que se a gente tivesse aumentado, se eles tivessem aumentado o número de participantes, a economia podia ser maior ainda. Quando a gente fala de prevenir ou tratar incontinência fecal, esses gastos sobem para $2.784. Então, fornecer treinamento dos músculos do assoalho pélvico em grupo é mais eficiente do que individual para mulheres incontinentes no pós-parto, mas as mulheres durante a gravidez, né, e no pós-parto, mas a gente não pode deixar de oferecer o treinamento muscular do assoalho pélvico, mesmo que mais caro, para as mulheres no pós-parto, considerando a prevenção e o tratamento da incontinência fecal, que é muito importante. Vamos para as pacientes idosas. Treinamento em grupo comparado com individual para tratar incontinência em idosas. E aí? Um ensaio clínico controlado e cego, foram 2 centros de pesquisa, mais de 360 mulheres foram avaliadas e reavaliadas até um ano depois. O treinamento individual, 184 mulheres, em grupo 178, uma vez por semana, 1 hora por 12 semanas, e elas tinham uma consulta individual para aprenderem, né, quem fez em grupo. 8 participantes por grupo também. Redução de 70% dos episódios de incontinência no treinamento individual e 74% no treinamento em grupo. O treinamento individual e em grupo teve eficácia semelhante de sinais e sintomas e qualidade de vida no follow-up de 1 ano. Então, em grupo não é inferior ao individual e é amplamente recomendado. E se a gente generalizar isso na prática clínica, a gente aumenta o acesso a esse tratamento. Isso é necessário. A gente vive num país muito carente de assistência de saúde, inclusive de fisioterapia pélvica. Então a gente precisa ampliar. E não é só no público, é no privado também. Eu estava até falando isso com a Adri hoje. Olha só, as pessoas pensam em grupo, pensam sempre em SUS, né? E eu já fiz muito grupo em clínica privada de altíssima, de pacientes de classe social muito alta. E elas topam e se divertem e funciona. Você consegue baratear um pouco, é o seu tempo que você está cobrando. Você pode cobrar mais porque você não tem uma pessoa só, você tem algumas pessoas no grupo, você pode cobrar mais pelo seu tempo e todas elas se beneficiam das propriedades, das vantagens de estar fazendo um treinamento em grupo, né? Então, se você tem um espaço, eu sempre falo que 2 pacientes já é um grupo. Então, se você tem um espaço, né, razoável, já dá para você tratar esses pacientes conjunto. Qual é o custo-efetividade para idosas? Comparou individual e em grupo. Dólares canadenses dessa vez. Uma fisioterapeuta por participante no individual e uma fisioterapeuta para cada 8 participantes no grupo, uma vez por semana, durante 1 hora por 12 semanas. E o treinamento em grupo diminuiu 60% o custo por paciente. As 2 foram eficazes, a adesão foi alta, com baixa perda de acompanhamento e não teve diferença entre os grupos nesses casos. Então, ele foi mais econômico, clinicamente eficaz e amplamente aceito e deve ser considerado como opção de primeira linha, com boa relação custo-benefício. Eu imagino que os guidelines vão começar a recomendar muito em breve tratamento em grupo como primeira linha de tratamento para pacientes com incontinência urinária. Então, funciona. E como fazer? A gente precisa de uma avaliação individualizada inicial
E eu acho que isso é primordial para a qualidade do resultado. A gente precisa orientar individualmente sobre a ativação da musculatura do assoalho pélvico e organizar essa musculatura para que o treino seja feito antes de incluir essas pacientes no grupo. O treino precisa ser supervisionado. O individual progredindo para o grupo pode ser uma boa opção. Reavaliações periódicas, não é porque as pacientes estão em grupo que elas não são reavaliadas individualmente, né, de forma periódica. Sem restrição de idade, a gente viu, excluindo o público infantil, onde isso não foi testado, a gente está falando de pacientes de qualquer idade, mas principalmente para gestantes idosas, que a gente sabe que são momentos do ciclo da vida onde a prevalência é muito mais alta para as disfunções do assoalho pélvico, incluindo as incontinências urinárias. E aí quem ficou até agora, no domingo, está vendo pela primeira vez um vídeo de Kegel. Eu tenho certeza que vocês nunca viram um vídeo de Kegel, até porque ele não existe, isso aqui é inteligência artificial. Mas o que eu quero dizer é que a gente já tem mais de 75 anos da introdução científica do treinamento dos músculos do assoalho pélvico. A gente já tem conhecimento da fisiologia do exercício suficiente, a gente já tem evidências científicas que suportam sem nenhuma dúvida o uso desse recurso. Então o que eu acho que ele está falando aqui é: não me decepcionem, avancem. E otimizar o tratamento, inclusive incluindo o treinamento em grupo para essas pacientes, é um avanço da entrega, é um avanço da qualidade. A gente pode fazer melhor, a gente pode assistir mais gente, a gente pode melhorar a saúde com uma velocidade maior. Fazendo isso que vocês estão fazendo aqui, se capacitando e compreendendo que a gente pode ter estratégias mais efetivas para alcançar esses objetivos. Quem vai começar a tratar as pacientes em grupo a partir de hoje? Obrigada, gente.